Essa vai para quem vende, para quem vende agroquímico em geral, sobretudo fertilizante. A gente vai fazer uma abordagem diferente, né? Jurídica, comercial, ou seja, aí dá para vocês terem uma noção que é uma visão hexadimensional mesmo da coisa, da agroquimiologia, mas é mais, vamos focar bastante aí para quem vende aí, os vendedores aí. Lógico, a gente vai entrar em vários temas, mas vamos focar nessa parte de vendedor aí. Lembram lá para trás, aí umas semanas atrás, aí acerca do percepção química agronômica, né? Eu falei sobre o zinco e tal, né? Como era antigamente, na Eco 92, como foi evoluindo os termos, né? Foliar, né? A prostituição do mercado, dos biológicos, houve uma tendência de prostituição, né? Dos biológicos está começando, então muita gente falando em biológico, mas aí entra muito conservação, quer dizer, se a gente começar a pegar isso daqui, a percepção agronômica e legal do zinco, por exemplo, ou de um biológico qualquer, ou de qualquer produto, vamos dizer, através do tempo, a percepção química agronômica, a percepção jurídica, a lei, o que que acontecia, né? Em termos ambientais, né? Lembram dos termos, né? Antigamente era ecologicamente correto, passou para sustentável, daí veio consolidação do termo sustentabilidade, hoje é ESG, ou ASG, ou ASG, ou AGS, né? Aí é ESG, Environment, Social and Governance. Tá, beleza. Isso aqui a gente já falou bastante, mas é o seguinte, compartilhar informação errada é uma coisa, compartilhar mentira é outra. Então, compartilhar a informação errada é passivo de correção ou correição. Veja bem, eu estou falando correção é uma coisa, correição é outra. Correição é emendar o erro com um acerto. Correção é realmente corrigir. E fixem bem também em termos de informação, porque a concorrência é grande, a diferença entre informe e informação. A gente já vai falar sobre isso. Então, quer dizer, compartilhar informação é uma coisa, que é passivo de correção ou correição, que é emendar o erro com o acerto, e é diferente da mentira. Compartilhar, compartilhar que eu falo, não em compartilhar em redes sociais, eu estou falando na saída da reunião, na saída do congresso ali. Compartilhar mentira é depositar um sacrifício desnecessário no altar do conhecimento. Fixem bem isso. Compartilhar mentira é depositar um sacrifício desnecessário no altar do conhecimento. É diferente de compartilhar erro e que é passivo de correção e correição, beleza? Isso é só para introduzir mais ou menos venda e a parte jurídica. Antes disso, vamos falar uns negocinhos aí. Tá, todo mundo já viu falar, a gente falou lá em alguns tempos atrás aí sobre a diferença entre regulação, certificação, homologação, registro, né? E o que dá para unir em termos de proteção e nutrição? O que dá para unir em termos de biológico e nutrição? 2022 vem aí, eu tô falando, sempre falo, muita gente fala, 2023 vem, tem bastante coisa, bastante portaria nova aí pra gente estudar. Pessoal mais interno, mas também o pessoal externo de vendas, justamente para não compartilhar erro e não compartilhar mentira. É isso, por isso que eu quis dizer na introduçãozinha nossa lá. Lembram que eu havia falado, né, das estratégias? Eu gosto de pegar bastante essa parte aqui, que foi como é que chama? Aquele lançamento do Plano Agro lá, mas não desse ano, né, dos anos anteriores, né? Eu gosto de pegar porque do Plano Agro, falou muito desse ano, falou muito em Covid, Se a gente focar bastante no Plano Safra, desculpa, no Plano Safra lá 2019 e 20, vocês vê que tem mais conteúdo. O Plano Safra, esse último aí, lógico, em que pesem as considerações econômicas, falando muito em Covid e tal, atrasou bastante coisa, todo mundo sabe disso, e não é esse o nosso foco falar em Covid, obviamente, não aqui. Tá, então lá, vocês lembram lá que num dos temas lá do Ministério da Agricultura, né, as prioridades estratégicas, né, que tinha agropecuária sustentável, governança, defesa agropecuária e inovação agropecuária, vamos lá. Eu falei em portaria, falei em compartilhamento de informação, compartilhamento de coisa errada, compartilhamento de informação falsa, tá. Mas vamos pegar de novo essa introdução aqui, que lá em certo tempo lá da apresentação, né, o Brasil tem forte dependência de insumos importados, beleza.
Olha só que a gente vai falar agora. Vamos combinar, há de se convir que o Brasil sabe fazer tensoativos e demais adjuvantes. Deformans, verbo ingrate, aqui eu coloquei um verbo ingrate, com matéria-prima própria de qualidade com o mesmo custo ou menor. Calma lá, chega lá. Ó, eu tô falando em inovação agropecuária, falei em legislação, compartilhamento de informação, né? De verdadeira ou falsa, compartilhamento de passivo de correção ou correção. Lembram? Lá na introduçãozinha. Lá num determinado período também da apresentação, falei em alternativas de produção. Esse aqui é um paradigma que não é nem para ser quebrado, é para ser esfarelado. Sempre vai existir um que vai emendar com cola forte o paradigma que você quebrou. Isso é óbvio. Quebrei um paradigma, tive um novo conceito, alguém vai emendar e vai tentar colar com cola forte aquilo. Então a gente vai ter que esfarelar esse paradigma de falta de alternativa de produção. Isso a gente consegue. Isso eu estou falando em termos gerais do agro e em termos de agroquimiologia, conceitualmente. Lembram também que lá fala que fontes potenciais de insumos no país ainda sem inserção no mercado, vejam bem. Lá ele está falando de fontes potenciais em outro sentido, lógico, tem matéria-prima também. Veja que aqui a gente está colocando forte dependência de insumo importado, forte potencial de insumo do país ainda em inserção no mercado. Lembra que eu falei de 2022, 2023 vem aí? Lembra que o Brasil tem condição de fazer isso sim. Eu estou quebrando um paradigma, então vai chocar muita gente aí a respeito disso. Não, peraí, tem tecnologia aí que não, vamos respeitar. Lembra que eu sempre falo, guardadas as devidas proporções do sigilo industrial, beleza. Tem muita coisa para ser feita aí na agroquimiologia aí, e boa, e a gente vai conseguir. Então essas fontes potenciais de insumo no país ainda em inserção no mercado, é o que está acontecendo através da legislação, é através das portarias, é o que fala aqui, ó, inovação agropecuária que o Ministério fala. Vamos tentar traduzir aquilo lá numa maneira mais palatável aí para todo mundo, aí, numa visão hexadimensional do agroquímico, beleza. A gente não vai falar que também num determinado período lá da apresentação fala de inexistência de crédito. Isso aqui é com inovação, em termos de inexistência de crédito, essas coisas, com inovação surgem até fintechs, além do sistema financeiro tradicional para o agronegócio. Quer dizer, isso aí... Quer dizer, olha só o ciclo que a gente está formando através disso aqui. Isso aqui tem uma sequência lógica na apresentação. Beleza. Fragilidade na legislação e processo de registro. O que eu falei agora há pouco, né? 2022, 2023, portarias novas, bastante coisa nova. Quer dizer, eram os problemas. Quais seriam os desafios chaves? Eu recortei um pedaço aqui da inovação agropecuária, não sei se daqui a pouco a gente vai ver. Simplificar sem precarizar, que é o que está acontecendo agora no Ministério da Agricultura. E digitalização do serviço. Quem está no ramo, todo mundo está sabendo da digitalização. Quer dizer, tudo hoje está digitalizado, token, tal, processo, está sendo tudo, né, online. Quer dizer, diminuindo o papel, isso aí todo mundo sabe, não precisa falar, mas eu tô falando, vamos entrar aqui, ó, através da digitalização do serviço, ou digitação, que nem está escrito aqui, ó, não sei se dá para ver, simplificar sem precarizar. Lembram lá na introdução que eu também falei do compartilhamento de informação, que é passivo de correção ou correição. É diferente correção e correição, pesquisem aí. E o depósito, e um depósito no altar do conhecimento, um sacrifício desnecessário quanto à mentira, à falsa informação. Isso aí eu estou falando em concorrência. Vamos lá. Olha a ferida que a gente vai entrar. Então, o que acontece para quem vende e tal? Não para quem vende, para todo mundo. Tinha muita falta de informação sobre os benefícios e os dados sistematizados. Eu falei há bem pouco tempo atrás que pesquisa de empresa versus pesquisa federal está diminuindo a distância. Já estava bem diminuindo, está cada vez menos diminuindo, né? Ou seja, parece que melhorou, é mais ou menos assim. Então vamos seguir em frente, fixem bem isso na cabeça, esse ciclo aqui, principalmente aí para quem trabalha com venda. E a gente vai dar uma estimulada nisso daí, beleza? Vamos em diante. Tá. Aqui eu falei lá, ó, prioridades estratégicas no mapa, né? Agropecuária sustentável. Vamos focar nisso daqui, ó. Tem esse ciclo aqui, vamos focar na inovação agropecuária, desenvolver e difundir novas tecnologias para manter e aumentar a competitividade da agropecuária brasileira. Lá atrás, o que eu falei? Que o Brasil tem potencial de fabricar e o Brasil tem matéria-prima para isso, basta explorar, estudar e pesquisa. A agroquimiologia está aí para isso. As premissas básicas, lógico, é o ESG, né? Sustentabilidade, inclusão social, esse tipo de coisa, geração de divisa. Vamos fixar aqui, ó, simplificar
sem precarizar, né? Olha lá, tá aqui, ó, digitização, diferente de digitalização, né? É totalmente diferente. Digitização, ou seja, processo. É aquele negócio que eu falei para vocês, né, em termos de informação. Que jeito você vai peticionar? Eu não estou falando só em Ministério da Agricultura. Qual é a forma que você vai falar? Lembra da piadinha lá? Vá ao mercado e traga leite. Se tiver ovos, traga 12. O cara foi lá e trouxe 12 caixas de leite porque tinha ovos. Quer dizer, atenção ao que pedir. A lei está aí para explicar. Quer dizer, isso daí eu não estou entrando muito na área comercial, mas estou juntando, fazendo essa junção com o pessoal que está lá no campo, trazendo informação para o pessoal de pesquisa. Se confundir, peticione. Quer dizer, aqui, veja bem, se está simplificando sem precarizar, quer dizer, se confundir, peticione, tem prazo para isso. O Ministério está aí para isso, o Ministério da Agricultura. Aliás, né, um dos órgãos, né, um dos mais eficientes órgãos aí do nosso governo aí. Aliás, um dos mais eficientes órgãos vamos alavancar o Brasil e vamos ter orgulho disso daí, inclusive do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Qual que é o nosso foco? Agro. Hoje o nosso potencial é agro. Então, para quem aí não faz parte aí, embora tá dentro da visão hexadimensional, para quem é mais departamentalizando a agroquimiologia, para quem é mais do ADM, do administrativo, contabilidade, né? Quem é mais do direito, né? Estudar um pouco mais as leis e as portarias aí que estão surgindo, e tem bastante, basta entrar no site. Vamos em frente. Tá. Aqui nós temos que convencer acerca do agro, lá fora ou aqui dentro, né? Isso aqui eu já tinha falado, né? Código Florestal, todo mundo sabe que o Brasil ocupa um território, conserva outro tanto bom, né? Isso quer dizer que é uma grande questão competitiva. Não entra agora aí na questão comercial que a gente vai falar, mas é só para dar vamos pôr uma questão dimensional um pouco maior aí para quem vende. Ou seja, é uma questão jurídico-comercial, para fixar isso na cabeça, vamos passar para adiante. Tá, aí eu falo de novo, né, naquela percepção agronômica, tira o zinco, né, né, da Eco 92, do Rio mais 20, do COP 15, do COP 21, do COP 25, COP 26, né, quer dizer, isso aqui tira o zinco e coloca outra percepção, como é que era o ecologicamente correto, ou seja, só mudou o termo. Ecologia e seus precedentes, na década de 70 e 80, ecologicamente correto, depois passou para sustentável, veio a consolidação do termo sustentabilidade, hoje é ESG, né, muito falado. Aí entrou a Lei 10.973/2004, depois veio os decretos regulamentares de 2019, melhorou pra caramba. Aí que tal, esquece de zinco e vamos colocar a percepção químico-agronômica legal dos fertilizantes através dos anos. Aqui mudou a lei, ó. Notem aqui embaixo. Esquece de tudo aquilo que eu falei, não é que esquece. Pega essa sequência aqui que a gente tem nas outras demonstrações nossas aí do mês passado, aí, não lembro aí agora, ou das aulinhas, porque a gente junta, né, os slides e as gravações. Então vamos pegar aqui, qual a próxima? Lembra daquele videozinho lá da qual a próxima? Olha que aqui a lei mudou. 10.973/04 e o decreto 10.375/2020. Aqui a gente inclui o PNB, Programa Nacional de Bioinsumos. Aí lembra lá na introdução que eu falei compartilhar informação errada e compartilhar mentira é uma coisa. No Disque na saída do Congresso. Eu já chego lá, vocês vão entender o que eu quero dizer com o Disque. Então, e os decretos regulamentares que vieram a partir de 2019 e as portarias, mudou bastante coisa para melhor, ou seja, estão simplificando sem precarizar, e isso é bom para quem fabrica, isso é bom para quem vende, isso é bom para quem pesquisa, beleza? Vamos adiante. Tá, lá também uma certa, eu pego da doutora Cleusa, lá da Embrapa Clima Temperado, a gente pega, né, preparar a cena, biocontrole, semioquímico, olha a saladeira que forma com isso daí. Aí na saída do Congresso lá, na saída lá, fulano de tal, empresa A produz isso e diz que faz isso. Começa a virar uma saroba isso daí, e quer dizer, a gente tem que atentar bastante, é aquilo que eu falei. Então a gente tem que saber diferenciar informação e de informe. Já eu chego lá. Tá, o Irani Gomide, ele deixa um texto lá colocado no anuário, né, brasileiro da Absolo, que saiu, né, anuário brasileiro da tecnologia de nutrição vegetal, quer dizer, vocês desculpem, eu tô falando porque eu não
é diretão, né? A gente vai tomando uma sequência, um ritmo aí na apresentação. Então eu não corto, é desse jeito, bem informal mesmo. Então vamos lá, lembra que eu estava falando, né, de preparando a cena? E, bom, a ordem cronológica, né, que é agora, né? Lembra que eu falei agora há pouco sobre preparando a cena? Tá, prepararam a cena. Aí vem o Plano Nacional de Fertilizantes, PNF. Foi criado a partir do decreto 10.605. Esse aqui, para quem é de vendas, esse é mais uma visão jurídica da coisa, mas já já vocês vão entender a parte de venda, né? Aí entra os bioinsumos, que fazem parte de um dos 6 eixos do PNF, que trata das cadeias emergentes. Vejam bem, eu estava falando de evolução, inovação, né? Quer dizer, um dos focos, lá, o último foco do Ministério da Agricultura. Dentro desse eixo lá, ó, que ele fala, tá no anuário, para quem não tem anuário, beleza. Destacam-se, pelo menos, eu estou resumindo, e estou tomando um ritmo meio rapidão aí, para justamente a gente tentar entender. Quer dizer, destacam-se lá, dentro desse eixo, destacam-se pelo menos 3 temas. Orgânico e organomineral, subproduto com potencial de uso agrícola, biosólidos, fertirrigação, efluentes, subprodutos da indústria minerometalúrgica e outros, bioinsumos, biomoléculas. Esses dias atrás eu falei alguma coisa sobre biomolécula. Falei também um pouquinho, mas a gente não vai entrar, bioprocesso, falei um pouquinho sobre farmacopeia, a diferença entre farmacopeia, farmacopédia, bulário, aí já vem nanotecnologia, automatização do sistema e recomendação artificial, isso é outra coisa, e os remineralizadores, beleza? Tá, o PNF está em andamento, galera, então quer dizer, veja que estão preparando a cena. Então tem um benchmarking internacional aí, ou seja, lembra que eu falei há dias atrás aí sobre, olha a visão conceitual que o Dr. Irani fala, o estado da arte, economia circular, ou seja, vejam que aí dentro tem uma visão conceitual bem ampla, ó, o potencial, casos de sucesso, classificação. Lembra que eu falei do Dot Library dias atrás? Eu falei para quem quiser consultar, para quem tem acesso, né, para quem tem senha do Dot Library, né? Tem bastante coisa lá. Lembra que eu dei o exemplo de Oregon, um cara de Oregon lá que tem um negócio, pô, dá para ser aplicado aqui no Brasil. Isso é outra coisa. Eu só estou dando um exemplo aqui, ó. Que ele está em andamento e está sendo estruturado nas seguintes fases. Vamos pegar lá, a gente falou de benchmarking internacional, diagnóstico, né, quer dizer, o mercado e o potencial do Brasil, que é o que eu falei agora há pouco, que o Brasil tem. As principais tecnologias, acesso à matéria-prima, recursos naturais de matéria-prima, ou seja, vamos simplificar sem precarizar, vamos entrar dentro do ESG aqui, quer dizer, tem um marco regulatório para ter uma inovação, certo? Então, o etc aqui é aquilo que eu estava falando lá atrás. A gente tem potencial aí para produzir, e tem sim. A agroquimiologia está vindo aí para tocar o dedo na ferida. Tá, mas o que isso tem a ver com comercial, já que você estava falando agora há pouco? Bom, já eu falo. Vamos voltar, vamos recapitular o que eu falei agora há pouco, né? Compartilhar a informação. Que tipo de informação você está compartilhando? Se é passivo de correção, se é passivo de correição, e se ela é falsa. Lá na saidinha do Congresso e tal. Ah, mas o concorrente tem isso. Alguém ouviu dizer, falar que... Bom, isso... se a gente começar a estudar melhor, o profissional do agro lá na linha de frente começar a estudar, a se tecnificar melhor, inclusive em termos de legislação, ele vai abordar melhor até seu próprio produto. Ele vai conseguir fazer isso. Quer dizer, após então o PNF propriamente dito, né, conceituado, né, contendo as políticas, as ações, as orientações para cada um dos temas, aí sim a coisa vai alavancar. Para isso tem que ter o chamado autocontrole. O que é autocontrole? Aí vamos entrar dentro, vamos entrar da porta da fábrica para dentro. Quer dizer, autocontrole e um programa incentivo à conformidade dentro do mapa. Isso é outra coisa. Mas o que isso tem a ver com venda, autocontrole? Isso aí a gente vai falar, vai fazer uma outra abordagem. A gente está falando em venda, numa visão comercial e jurídica. Então, quer dizer, aquilo que eu falei, recomendar o pessoal da linha de frente lá estudar um pouco mais. Em termos de... A legislação explica bastante coisa técnica, se vocês quiserem saber. Você pegar lá, que eu falei agora há pouco, você pegar a instrução normativa lá, pô, você vai pegar um rótulo de um produto, tanto seu quanto do concorrente e tal, você vai ter um embasamento técnico muito maior, às vezes até do que a própria... não vou dizer
dependendo da ocasião, até mais do que a própria literatura agronômica, em que pese a literatura agronômica. Aí por isso que veio a agroquimiologia, para unir aí, ter essa visão hexadimensional. Vamos, agora, tocamos o dedo na ferida, vamos escarafunchar essa ferida aí. Tá, então lembram lá daquela visão, daquela percepção, vejam bem. Vamos unir tudo isso agora, o que o doutor Irani fala no anuário, o que a gente pegou lá do programa, do Plano Safra lá de 2019, a evolução que teve, vamos pegar essa percepção que eu falei do exemplo do zinco, depois eu coloquei esse mesmo exemplo do zinco para tudo quanto é produto, beleza? Então a percepção jurídico-ambiental que ela veio evoluindo, né, na década de 70, né, depois mudou o termo, né, veio mudando o termo, aqui ó, chegamos ao ESG. A percepção do agrofoliar era isso daqui, né? Quer dizer, tava começando a acontecer com os biológicos, né? Ou seja, prostituir o mercado, mas, ou seja, ganha quem consegue melhor tecnologia. Na época também, na fase, né? Isso aqui descarta agora, né? Complexação, quilatização. Eu falei agora há pouco de qual é a próxima, né? A Lei 10.973/2004 e o Decreto 10.375/2020, né? Programa Nacional de Bioinsumos, ou seja, veio para não prostituir isso daí, vamos dizer por assim dizer, fora as portarias dos decretos, beleza. Lá mais adiante, o doutor Irani falou que os dois conceitos básicos norteiam esse programa. Olha a evolução. A gente estava na década de 70, 80, estamos hoje, tá, beleza, estamos hoje. Qual que vem o futuro? 2022, 2023. Olha lá, menor risco do agente repercute. O que eu estou falando isso daqui? Esse daqui é o termo de autocontrole que eu falei agora há pouco. Olha lá, por parte da fiscalização, ou seja, que jeito que o agente fiscalizador vai, ou seja, quem tiver qualidade, tranquilamente. Eu estou falando de uma maneira chula, tranquilamente você larga a porta da fábrica aberta e tranquilo, se você estiver na conformidade. Beleza. Tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam, isso aqui é um termo que a gente vai trazer a lume mais adiante. Qual que é o princípio desse novo programa aí? Caráter voluntário de adesão ao programa, ou seja, quer dizer, quem está aí na parte por dentro da fábrica e na pesquisa e desenvolvimento, vamos entrar. Esse aqui eu não vou falar muito agora, mas no princípio de boa-fé, segurança jurídica, a gente está falando numa visão comercial. Então, quer dizer, o Ministério está dando um incentivo à autorregularização. Olha que legal. Olha que legal que eu falei agora há pouco do rótulo. Olha que legal que eu falei agora há pouco que a gente tem condição. A evolução da lei. Olha que legal aonde a gente está chegando. A gente vai chegar no tal do BPF, ou seja, a velha e conhecida boas práticas de fabricação. Então veja bem que biológico, vamos pegar como exemplo aqui, eu coloquei um exemplo, biológico. Biológico tinha um problema de logística, um problema de viabilidade química, sim, por causa do substrato ali, ou vamos dizer, o que você vai usar. Tinha gente usando em biológico isotiazolina. Ou seja, eu participei de alguns congressos falando, não, peraí, isotiazolina em biológico, você vai matar o próprio biológico, quer dizer, mas eu vou colocar pouco isotiazolina. Não, peraí. Então a gente tem que tomar cuidado com a integridade de cepa, se não prostitui, volta aqui, ó, cai aqui, nós vamos cair lá na década de 80, nós vamos voltar ao passado, quer dizer, não adianta. Então, quer dizer, por isso que tem que ter essas boas práticas de fabricação, ou seja, muita gente está começando a fabricar na propriedade. Olha só, escarafunchando, vamos escarafunchar a ferida. Tem muita gente fabricando na propriedade. Tá dentro? Sim. Tá, às vezes não, às vezes sim. A fabricação dessas cepas. De que forma está fabricando? De que forma o vendedor ali, o cara da linha de frente, ali, o agrônomo, pode melhorar isso aqui? Como é que ele pode entender? Através da legislação. Vamos ampliar mais a nossa visão hexadimensional do agroquímico? Adiante. Tá. Em determinado momento, eu sempre pego lá da Absol, que é excelente, recomendo. Aqui eu só estou colocando, né, a origem das matérias-primas, a origem dos produtos. Lembra que eu falei lá atrás? Olha lá, fertilizante, origem dos produtos. Vamos pegar aqui, ó, origem dos produtos, lógico, nacional, importado, esse tipo de coisa. Vamos pegar a origem da matéria-prima. Vejam que a importação está caindo, se vocês olharem, ó, importação direta, ó. Nacional está aumentando. Se vocês pegarem os dados lá do CAD, lembra que dias atrás eu falei do CAD, do Conselho lá de Defesa Econômica? Esse gráfico aqui, ele vinha aqui, ó. Você vê como está diminuindo na importação direta, ou seja, porque a gente tem condição, sim.
a gente tem condição sim de colocar no mercado produto de qualidade. O Brasil tem sim. Aquilo que a gente traz de fora, a gente tem condição de produzir aqui dentro de qualidade igual, melhor, de custo igual ou mais barato. Como? Pela pesquisa e desenvolvimento. Eu tô tentando inserir dentro de nós todos aí uma visão conceitual do que a gente dá para aproveitar. Olha lá, Dot Library, tudo que eu falei, o que a gente dá para colocar, ou seja, a gente simplificar sem precarizar. E isso o Ministério da Agricultura vai fornecer para a gente. Basta estudar. Seguindo adiante. Olha lá, o que eu falei. A legislação, né, o que está em vigor e o que não está. Voltando na pergunta, o que isso importa para o cara da linha de frente? Acabei de falar, moçada. Quer dizer, você estudando a lei um pouquinho, o posicionamento técnico na viabilidade química do rótulo, lá, do teu produto, do produto concorrente, do disque na saída do Congresso, do disque lá na feira, lá. Ah, mas o produto X faz isso, o produto... Às vezes o cara tá fundamentando uma coisa, ele nem sabe o que ele tá falando. E tem, viu? Tem, eu já vi, a gente fica quieto aí, a gente acaba, quer dizer, o posicionamento comercial acaba decaindo. O que acontece com a empresa? Vai caindo fora do mercado. Isso é normal, é a peneira, é a lei do mercado. Hayek já falava isso, né? Isso eu estou falando em viabilidade econômica. Hayek já falava sobre essa peneira no mercado. Vamos adiante. Tá, por isso que a gente tem que entender lá, colocando de novo, frisando aí pro pessoal, diferença de regulação, certificação, homologação e registro. E o que dá para unir? Proteção mais nutrição? Biológico mais nutrição? Dá. Mas não é só isso não, eu tô falando em adjuvante. Seguindo adiante. Prioridade no mapa lá, que eu falei para vocês, prioridade no mapa o que? A agenda legislativa e regulatória, precarizar, né? Simplificar sem precarizar, quer dizer, entra a regulamentação dos bioinsumos. E aí eu acabei falando agora há pouco, né, de isotiazolina, ninguém colocando isotiazolina em biológico, que mas eu vou colocar pouquinho. Bom, se coloca pouco, não conserva, se coloca muito, mata. Eu tô falando de um jeito bem, por isso que eu pus esse triângulo aqui, de um jeito bem chulo mesmo. É só para cutucar o dedo na ferida e pra gente correr atrás correr atrás da pesquisa e desenvolvimento. Aí o pessoal mais da química aí voltado junto com o pessoal da linha de frente, agrônomo, venda, trazer informação correta. Tá, voltando nisso aí, trazendo informação correta, só para relembrar, simplificar, sem precarizar, vamos passar adiante, a gente já viu isso daí, comentou bastante, né, uma das prioridades, inovação agropecuária, vamos passar adiante. Falando em linha de frente. Tá, voltando ao livro de agroquimiologia, a gente tem, né, um modo de classificação, uma metodologia de classificação, lógico, a legislação tem uma, isso aqui é uma classificação, vamos dizer, o que em direito a gente diz classificação em termos de literatura, né? Ou seja, uma classificação científica, sim. Tanto que eu coloco até aqui, né, a metodologia de classificação. Classificação, tanto mais perfeita, quanto mais se aproxima de alcançar as suas seguintes condições. O que eu quero dizer em classificar? Justamente isso, autorregulamentação. Você classifica seu produto quanto ao gênero, quanto à espécie, quanto à natureza física, quanto à função, quanto à forma de aplicação, quanto à forma de obtenção, quer dizer, quais são os critérios? Esse aqui, a gente vai pular um pouquinho, que isso aqui é uma visão um pouco jurídica, um pouco, vamos dizer, como se diz? Em direito, né? Em direito fala em classificação doutrinária, ou seja, a doutrina, ou seja, o que vem antes, o que precede a legislação, quer dizer, o que precede, esse aqui é um dos precedentes, podemos assim dizer, da classificação dos agroquímicos. Isso serve também para dentro da nossa empresa. Estou falando tudo, mas isso daqui não cabe agora trazer aluno. Vamos pular, a gente vai falar. Isso daqui eu vou travar esse slide aí para a gente gravar num momento oportuno a respeito disso. Isso para ter uma visão um pouco mais ampla, mais holística da coisa. Vamos embora. Tá, aí vem a classificação especial dos fertilizantes. Eu falei de classificação doutrinária, ou seja, a classificação da literatura agronômica, ou a classificação em direito fala a classificação doutrinária, né? Em agronomia fala a classificação científica, né? O que está nos livros. Tá, na instrução normativa número 53 tem tudo isso daqui. Tá, vamos pegar. Lembra que eu falei agora há pouco na evolução dos fertilizantes? Mas o seu é foliar, né? E lembra que eu falei agora há pouco também sobre a saída do Congresso, a saída da feira, o disque que vira, e compartilhar informação errada, compartilhar informação falsa, ou compartilhar informação passiva de correição?
Quer dizer, lembra que teve uma época, eu vou contar uma historinha para vocês, que é assim, aqui fala do quanto a classificação da quanto ao molho. Ah, mas o teu é foliar? Eu tô falando em fertilizante. Ué, e o defensivo se aplicava o quê? Se aplica por telepatia? Não tem entupimento de bico? Via teletransporte controlado pelo Dr. Spock, né? Fala, isso eu coloquei do autor, ou seja, meu. Por quê? Porque é uma historinha, né? Fala, ué, dependendo do produto que você coloca, do efeito translaminador ou de qualquer outro tipo de adjuvante que você coloca para melhorar o teu fertilizante, você acabou de tirar isso com a evolução, aquilo que eu falei lá atrás, essa evolução de que o foliar era uma bosta, né? Que eu sou da época da década de 80, 90, que eu plantei muito tomate, muito maracujá, parecia vendedor de foliar lá, eu só não tocava por educação. Bom, enfim, para isso que o Programa Nacional de Fertilizantes veio, que está em andamento, que eu falei lá, o benchmarking internacional, o diagnóstico, o Ministério vai estabelecer um diagnóstico, ou seja, o mercado atual vai estabelecer isso aí, e a elaboração propriamente dita do programa. Isso daí o doutor Irani fala muito bem disso daí, explana muito legal, recomendo a leitura. Ele tem umas palestras interessantíssimas a respeito disso. Tomo aqui, peço licença haja vista, né, a sua notoriedade, né, colocar ele como referência na nossa aulinha. E recomendo bastante, além de outros autores, como eu sempre recomendo. Mas isso é para vocês entenderem, tipo de classificação doutrinária, a classificação científica e a classificação legislativa. O que isso tem a ver? Eu acabei de falar, o que isso tem a ver com venda? Ou seja, quem entende um pouquinho de lei vai entender melhor do seu próprio rótulo, vai entender melhor do rótulo do concorrente. Aí vem o princípio de Hayek, viabilidade econômica, fica no mercado, o próprio mercado vai se peneirando. Para isso tem que ter o autocontrole das nossas empresas, de nós, você que trabalha aí na sua indústria, eu que trabalho lá em tal lugar. O pesquisa e desenvolvimento e autocontrole, ou seja, viabilidade química, beleza, deu certo um produto, mas deu viabilidade agronômica? Não. Está dentro da lei viabilidade jurídica? Não. Quer dizer, todo mundo tem que estar de mão dada junto. Quer dizer, aquela velha institucionalização que eu coloquei, o institucional da agroquimiologia, justamente para unir essas 6 viabilidades. Vamos adiante que a gente vai falar melhor sobre isso. Aqui, vamos lá, eu falei na introdução para vocês, a diferença entre informação e informe. Falei sobre... Vamos lá, vamos por sequência. Você que tá vendedor lá, você que vende lá, eu acabei de falar que a gente não toca por educação, né, o vendedor, né? Eu coloquei até uma imagem aqui para fixar na cabeça, para quem não tá na linha de frente, né? Lógico que porteiro é uma coisa, porta é outra, né? O jeito que você vai... Acho que muita gente conhece o jeito que você vai passar essa informação. Então, só para contar uma historinha para vocês, né, entre informação, diferença entre informação, eu coloquei uma equação, obviamente, e informe. Falar, isso aqui tudo tem a ver com trigonometria, mas beleza. Isso aqui é um informe. Você ouviu dizer que é assim. Isso daqui é uma informação sintetizada, colocada, sistematizada. Quer dizer, tem gente que não tá nem aí, que se dane. Ah, porque o produto A funciona assim, ele disse. Aí passa lá pro cara de pesquisa e desenvolvimento. O cara de pesquisa e desenvolvimento fica louco. O cara diz que o produto no rótulo, diz que, ele nem leu o rótulo. Lá na saída da feira, na saída do congresso, ele fala, mas certo que o produto lá fazendo teste com tal coisa dá certo. Eu não vou começar a trazer aluno aqui, as quantidades de informação, os agrônomos sabem disso. Quer dizer, então só para fazer uma alusão, para quem conheceu e para quem entende um pouco de história, o Golbery de Couto e Silva, isso lá na década de 50, ele falava muito em segurança nacional, por isso que eu coloquei estratégia. Isso daí que eu falei agora há pouco em linha de frente. Existe gente que está na linha de existe gente que está na linha de frente e não sabe explicar direito. Quer dizer, aqui vem o telemarketing, né? O telemarketing burro. Lógico que nós não estamos falando em telemarketing, eu só coloquei uma alusão aqui, uma imagem. O diz que tem o que não se importa, aquele que não se importa que está falando, e traz para dentro da pesquisa e desenvolvimento coisa que não tem nada a ver. O pesquisador, o químico lá se mata e não tem nada a ver, quer dizer, ele vai ter que entender um pouco de lei, o pesquisador também, por isso que eu falo, prezo bastante pela legislação.
porque a lei explica. Eu já falei, né? A lei tá aí, mais confunde do que explica. Isso é mais em direito tributário, galera. A lei mais confunde. Em termos de legislação agronômica, a legislação explica. Então vamos voltando à estratégia lá, quem estava na linha de frente. Quem são os estrategistas? Isso lá, dentro de uma indústria, dentro de uma visão hexadimensional do agroquímico. As formas de estratégia, quem tá lá dentro, o que está preparando, quer dizer, o que trazem para dentro. Quer dizer, já eu vou falar de diferença entre informação e informe. Quem está formando a estratégia na linha de frente, a forma de ataque, ou seja, eu falei em peneira de mercado, né? Quer dizer, que jeito vocês estão preparando a estratégia? E notem aqui que eu coloquei, ó, vejam bem, e a forma de estratégia correta. Veja que eu coloquei uma seta aqui propositalmente, e olha a cara dos caras. Olha que a gente está aqui, a gente está num jogo, a gente está numa guerra bagunçada e a gente está formando estratégia, beleza? Tentem conceitualizar isso daí em termos jurídicos, né, em termos de legislação, entender lei para entender do teu produto. E a lei está aí, a lei é publicada, é diário oficial e está no site e está em tudo quanto é lugar. Então a diferença, então o Golbery do Couto e Silva falava sobre a diferença de informação e informe. O que você traz lá para o teu pesquisa e desenvolvimento, lá para o teu P&D lá? É a seguinte, informe é o ouvir dizer. O informe aqui eu ouvi dizer que no rótulo falaram lá na saída do congresso, da feira, que o produto tem isso e faz aquilo e contém aquilo. Opa, você ouviu dizer. Informação é o quê? Informação é um fato que está comprovado. Alguém trouxe alguma informação correta para você. Então o Golbery Couto Silva falava, né? A diferença entre um informe e uma informação é a seguinte. O informe é ouvir dizer. E para ser verificado é primeiro um boato. Veja bem, não é mentira, boato. Tem outra diferença de palavra aí. Lembra que eu falei em compartilhar lá na introduçãozinha? Compartilhar informação, passivo de correção, passivo de correição, tem um i no meio. E compartilhar boato ou mentira. Quer dizer, compartilhar boato ou mentira é um sacrifício desnecessário no altar do conhecimento. Então, quer dizer, ninguém aparece oferecendo um negócio bom para você. O que nego vai te oferecer para você? Você tem que ter estratégia, quer dizer, chega lá, é o que eu acabei de falar, a gente tem experiência com planta, muitos agrônomos já plantaram, já sabe quantos vendedores vêm bater a porta. Quer dizer, o que você tem que me oferecer? Você tem que oferecer pesquisa e desenvolvimento lá atrás, você tem que ter uma base de dados lá, que vem desde a legislação, ou seja, você tem que estar sabendo do teu produto. Quer dizer, por isso que eu fiz essa visão jurídico-comercial. Não sei se vocês estão dando para entender, beleza? Vamos seguir adiante acerca principalmente da estratégia e a respeito da informação e do informe. Vamos seguir adiante. Tá, o que eu falei para vocês lá, ó. Fixaram bem, né, aquela imagem lá atrás, lá na outra aulinha. Eu vou contar mais uma história, né? Falei do diferença entre informe e informação na passada. Então vamos pegar aqui, ó. Vejam bem aquela foto que eu mostrei por último lá, né, da estratégia, do joguinho e tal, né? Aí você pega lá, vamos ver, ó, eu coloquei umas flechinhas intencionalmente. Olha o que esse cara tá fazendo. Tá estudando a informação antes que ela chegue, analisar, tratar, classificar, que eu falei para você, lembra? Eu falei de classificação lá dos agroquímicos, né? Formas, tal, esse tipo de coisa. Classificar os dados, tomar a decisão ou passar a informação. Não o informe adiante. Ou seja, eu não ouvi dizer o que estava no rótulo. Porque o cara testou, mas você viu? Você tirou foto? Tem filme? Tem alguma coisa no YouTube que mostra isso? Não! Eu vi falar, o cara falou que, olha, vê o que você faz aí, ó. Vamos ver o que você consegue produzir aí, fazer aí. Não, vamos, beleza, eu peguei essa informação, eu vou tratar. Veja bem que esse cara aqui está fazendo justamente isso. Olha o número 2 aqui, ó. Já sabe o resumo do informe, aqui tá errado. Já sabe o resumo do informe, mas aqui pode até, ó, o verbo está conjugado certo. Já saber o resumo do informe e conhecer um pouco da informação e aguardar o comando. Lembram lá daquele slidezinho que eu coloquei lá sobre o joguinho lá? Os generais lá, o comando de ação e qual o tipo de ação a ser tomada. Olha esse outro cara aqui, esse aqui é da linha de frente, esse cara tá com sangue nos olhos.
Olha lá, ele tem um pouco de informe, ouviu dizer a respeito da informação e já quer tomar atitude independentemente do comando, da hierarquia, do staff. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso daqui? Quer dizer, o cara vai lá e fala assim, não, o produto do cara é uma porcaria. Não, peraí, às vezes ele nem conhece o produto do cara. Às vezes o produto dele é uma porcaria, o produto do cara é bom. Às vezes é o inverso. Quer dizer, às vezes os dois são bons, às vezes os dois são ruins. Quer dizer, cadê o estudo da legislação aí? Cadê o estudo pelo menos das portarias? Quer dizer, às vezes o cara vê um negócio escrito no rótulo lá e nem sabe. Quer dizer, como é que ele vai explicar pro cara? E o teu cliente lá, ele já tá lá na internet, já pesquisou tudo. Ele já tá tudo armado pra você. Enquanto você tá com o arco e flecha, ele tá com o canhão apontado pra você. Então não adianta o argumento técnico você colocar lá e o teu argumento técnico não tá embasado legalmente falando. Não tem um embasamento legal. Ah, Gilma, eu vou ter que estudar a lei? Não, galera. Isso daí tem coisa, tem resumo disso daí. Basta pesquisar, é aquilo que eu falo para vocês. Como é que é? O conhecimento, não é alavancar o conhecimento, eu sempre coloco para vocês aí que pesquisar, é olhar onde ninguém enxergou e pesquisar ver o que ninguém viu. Quer dizer, é saber, é entender um modo conceitual da coisa. Olha o número 4, seguindo adiante, o número 4. Tratando todos os dados, vejam bem, tenta fixar essa imagem conceitualmente em vendas aqui. Tratando todos os dados, catalogando, classificando, categorizando, é diferente aqui, ó. É diferente aqui de analisar. Ele está tratando, mas aqui ele está categorizando, ou seja, categoria diferente. Você categorizar uma coisa diferente de classificar. Classificar, você classificou, daí você vai categorizar ele, você vai subclassificar, digamos assim, e filtrar por tipo de ação a ser tomada ou não. 5. O 5 está lá, em outra dimensão. O 5 já está vendo o resultado, analisou o 1, o 2 e o 4 e quer reunir tudo isso daí, a coragem mais a atitude, quer dizer, ou seja, ele está mais visionário, já viu tudo. Isso aqui já tá sabendo qual ação a ser tomada. Quem que está na pesquisa e desenvolvimento, quem que está na linha de frente, quer dizer, em pesquisa e desenvolvimento, vamos pôr uma visão conceitual aqui da coisa, moçada. Quem nós somos, quem eu sou, quem você é, nesse 1, 2, 3, 4 e 5 aqui. Nós podemos ser o 1, dependendo da posição, ou dependendo da linha de staff, ou dependendo da situação em que seu produto está, você é o 1 ou você é o 5, não sei. Aí eu vou contar uma historinha que eu sempre uso bastante sobre o PNR. Esse aqui é um ponto de não retorno. Você lançou um produto, criou um produto, é o que eu falo para vocês lá, eu estou tocando o dedo na ferida em agroquimiologia, na visão hexadimensional, que chega um ponto e erro acontece, é o que eu falei, erros acontecem. Quer dizer, por isso que eu falei de correção e correição. Correção é uma coisa, correição é outra. Lembra que eu falei lá atrás a respeito de correição? É emendar o erro com o acerto. Correção é corrigir e beleza. Agora, informação, boato é outra coisa. Então, quer dizer, esse feedback eu sempre costumo colocar a história do PNR. Uma vez lançado, que tem uma linha aqui, quando a gente vai decolar, isso serve para avião, serve para voo de paraglide, para quem voa de paraglide. Quer dizer, existe um ponto de não retorno. Ou seja, você vai lançar teu produto, você vai colocar, você já fez toda essa pesquisa, você seguiu todas essas fases aqui, você seguiu as estratégias, você estudou bem a lei, porque chegou num ponto que você decolou, aí já era, meu amigo, você vai ter que deixar, vamos dizer, que nem esse caso aqui, eu faço sempre uma alegoria, com a vela de paraglide voando. Ou seja, você tem que respeitar o piloto, quem é você? Você tem conhecimento, você tem embasamento bem? Quer dizer, em voo de paraglide, a gente costuma falar muito que a gente tem que respeitar 3 eixos. Volta lá atrás no que o Dr. Irani falou lá, os 3 eixos lá. Tenta pegar aquela alusão aos 3 eixos do Dr. Irani e colocar isso daqui, para quem voa, né? Lógico. Em voo de paraglide, a gente fala que a gente tem que respeitar 3 eixos também. Piloto, condição e equipamento. Ou seja, piloto, você sabe bem aquilo que você está fazendo? Qual a condição? Ou seja, vamos dizer aqui que o mercado. O que o mercado está te pedindo? O que o cliente sabe sobre você? O que o cliente sabe sobre o produto do teu concorrente? E equipamento, ou seja, qual o teu hardware que você tem além do teu produto? O que você tem embaixo da tua pasta, ou o que você tem na palma da tua mão, rápido para responder no teu celular? Qual o seu equipamento? Eu estou falando equipamento no sentido do quê? No sentido de hardware. Quer dizer, aqui entra conhecimento também, ou seja, vai chegar num ponto de não retorno que você abriu a porteira, assim como você entrou para dentro da fábrica, que informação você vai levar para dentro e que informação você vai levar para fora da fábrica.
existe um ponto que não tem mais retorno. Decolou, já era, você está em voo, meu amigo, você está em voo, você tem que ganhar altura, porque ganhando altura é passível de, qualquer erro que tiver, é passível de correção, às vezes até correção, dependendo. Ou seja, tem um pontinho aqui, ó, um pontinho bem aqui, ó, tem um cara aqui explicando. Esse daqui é o que está olhando aqui, ó. Ou seja, está prestando atenção. Como é que eu vou decolar? Como é que eu vou ver? Porque tipo, uma vez decolar, meu amigo, você errou lá em cima, já era. Você vai quebrar suas pernas, você vai quebrar o pescoço. Entendeu? Deu para entender a alusão que eu estou querendo dizer e a visão hexadimensional e os três eixos? E por que que por que que a gente sempre fala em que os três eixos da agroquimiologia é química, direito e agronomia? Ou seja, que o pessoal da ponta lá da frente tem que trazer informação correta, não trazer informe. Justamente para o P&D saber o que vai trabalhar. O P&D também tem que levar lá para a linha de frente aquilo que ele consegue ler ou aquilo que ele consegue entender na legislação. Para isso ele tem que ter hardware, ele tem que ter equipamento, o P&D tem que ter equipamento. Tem que unir isso daqui e ver a visão hexadimensional e o teu produto e o que você pode unir de informação. Quer dizer, dá para você estudar bastante à noite aí. Ou seja, tem muita coisa para você estudar e muita coisa resumida. Falei de Dot Library, quem tem acesso, Embrapa. Não é só pegar a newsletter e conferir rapidamente, não. Tem muita coisa nova surgindo aí que dá para contra-argumentar e colocar no seu produto, não denegrindo o seu concorrente, ou seja, andando de mão dada. Ah, mas você contradisse. Andando de mão dada, mas peneirando o mercado, tudo. Não, gente, vamos voltar lá. Aquela história que eu coloco para vocês da rede lá, ó. Da rolinha que ficava preocupada, vendo as outras, espantando as outras comer e ela não comeu nada no final. Quer dizer, compartilhar conhecimento para alavancar o desenvolvimento, eu falei isso lá em 2019. Quer dizer, é o que o doutor Irani, eu falei, ó, muito antes até de sair o anuário, eu estava falando para vocês do benchmarking, estava falando também da forte base de dados que a gente tem. Eu falei lá numa aulinha, lá numa introdução aqui também, eu falei sobre a forte base de dados, que a gente tem condição de produzir coisa aqui no nosso país, a gente tem matéria-prima para isso. A legislação do Ministério da Agricultura está simplificando sem precarizar, ou seja, a gente vai conseguir. A gente tem um pujante, essa rapaziada que está vindo aí tem um pujante interesse em pesquisa, muita gente tem interesse. A gente tem um network knowledge, que eu sempre falo, ou seja, conhecimento em rede, e é isso que a agroquimiologia propõe. Você já viu os vídeos institucional aí. Quer dizer, aí voltando, ganha quem oferece mais o quê? Não é que o produto é ruim ou não. Eu coloco sempre isso daqui, ó. E falo sempre do Cielo, do Dot Libre, do Scopus. Quem pesquisa Scopus, que tem acesso ao Scopus, tem muita coisa aí. Lembra que eu falei de farmacopédia? Ó, eu tô tocando o dedo na ferida. Farmacopeia, o que dá pra gente tratar de selênio, por exemplo. Vamos pôr selênio na cabeça aí. Não tô falando só nos microelementos comum conhecido. Tem muita coisa pra gente fazer e o Ministério da Agricultura vai proporcionar isso pra gente. Então daí quem vai ganhar, quem oferece mais valor antes da visão e missão em termos de produto. Mais serviço antes da missão. Qual que é a sua missão? Leia a sua missão lá. A agroquimiologia tem a visão, a missão e o valor. A sua empresa também tem. E ganha que oferece mais qualidade antes da visão. Ou seja, veja que a estratégia aqui, ó, cruza de novo todas as informações. Veja aquela imagenzinha lá dos estrategistas. Primeiro do jogo, lá dos generais. Segundo dos caras na linha de frente lá. Os caras na terra, vocês viram o slidezinho aí na aula passada aí. E depois os caras ali, ó, no flip chart lá, o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, os tipos de estratégia a ser tomada e as diferenças entre informe e informação. Eu acho que deu para fixar bem na cabeça o que a agroquimiologia se propõe e o que você pode utilizar como ferramenta, a agroquimiologia, para você argumentar melhor o seu produto. Para isso você tem que estudar. Eu agora vou virar um exímio estudante de lei. Não, tem muita coisa resumida. A agroquimiologia vai resumir isso para você. Ou seja, tudo dentro, obviamente, tudo dentro dos, que eu sempre falo, balizado nas balizas respeitadas as devidas proporções das balizas do sigilo industrial e da propriedade industrial, beleza? Então, aí é que tá. Aquilo que eu estava falando, já para concluir,
naquele slidezinho do Ministério que a gente está com uma forte dependência de fora e a gente tem matéria-prima. Basta a gente pesquisar. Falei do Cielo, falei do Scopus, falei de legislação. Olha o que a gente dá para alavancar em termos de agroquimiologia, mundo afora aí. E a gente conceitualizando isso daí, o que a gente coloca? Conhecimento. A gente é o país do agro, ou seja, é isso que eu sempre falo. A diferença entre uma empresa ou conceito estar presente no mundo todo e fazer parte de empresas presentes no mundo todo. Você faz parte de uma empresa que está presente ou você quer mesmo estar presente no mundo inteiro? O Brasil tem condição de fazer isso. A agroquimiologia vai alavancar e a gente junto vai conseguir isso. Eu não sei se deu para fixar bem. Eu estou falando isso para o profissional de frente estudar cada vez melhor, porque ele vai trazer coisa boa para pesquisa e desenvolvimento. E era isso que eu tinha que falar a respeito nessa visão comercial e jurídica. Espero que tenham entendido. Beleza? Fica aqui, eu sempre deixo esse slide para o final aí, justamente para fixar na cabeça. E era isso que eu tinha que falar. A gente responde quando de acordo vai dando demanda, acerca das perguntas aí. E vamos em frente. Grande abraço, até daqui a pouco.